mas eram tumbas dos faraós. E ainda assim nenhum faraó egípcio jamais foi encontrado em uma pirâmide no Egito. A África é um continente rico em história e mistério, é um lugar incrível, onde você nunca sabe o que poderá descobrir a seguir. Embora muito do que você encontra na África seja cativante e interessante, algumas descobertas são totalmente perturbadoras e estranhas, o tipo de coisa que você esperaria ver em um filme de terror. Junte-se a nós enquanto lhe mostramos 7 descobertas perturbadoras da África, que ninguém consegue explicar. Número 1. Homo naledi. O que poderia ser mais surpreendente do que descobrir uma nova espécie humana antiga? Esses tipos de descobertas têm o poder de mudar a compreensão que temos de nós mesmos e de nossas origens. Em 2013, uma equipe de exploradores e cientistas aventuraram-se nas câmaras escuras de uma caverna localizada no berço da humanidade, na África do Sul. Eles encontraram uma notável coleção de ossos, pertencentes a uma nova espécie, de um antigo parente humano chamado Homo naledi. Esta espécie humanoide viveu entre 236.000 e 335.000 anos atrás, compartilhando o mundo com nossos ancestrais. Mas naledi apresenta uma mistura de características humanas e primitivas desconcertantes, que contradizem suposições anteriores sobre a evolução humana. O crânio mostra um pequeno volume cerebral de apenas 500 e 610 centímetros cúbicos, comparável ao dos chimpanzés. Isto sugere cognição limitada, mas os ossos do pulso e da mão de naledi eram especializados para agarrar com precisão, indicando que eles poderiam ter criado e usado ferramentas. Seus ombros também eram modernos, adaptados para alcançar acima da cabeça, mas curiosamente, seus dedos eram curvos, adequados para subir em árvores como os macacos. O cenário mais intrigante é como esses humanoides alcançaram profundidades tão remotas dentro do sistema de cavernas. Para acessar a câmara, é necessário passar por um poço estreito, chamado Rampa da Morte, e navegar intencionalmente teria sido quase impossível para uma espécie primitiva. As vítimas do naledi caíram por acidente? Eles foram colocados lá ritualisticamente por humanos mais avançados? Suas origens permanecem um mistério para os antropólogos, e esses ancestrais aberrantes apresentam mais perguntas do que respostas, porém desvendar os seus segredos promete elucidar a evolução em retalhos dos humanos no tempo profundo. Número 2. O maravilhoso baobá. Você já viu uma árvore com superpoderes? Sim, você ouviu certo. Pode parecer estranho, mas o baobá é um verdadeiro super-herói entre as árvores que existem, desde a época dos dinossauros, há mais de 200 milhões de anos. Esta planta incrível perdura onde poucos conseguem. Os baobás podem viver até milhares de anos. O mais antigo já registrado foi o Panca Baobab, no Zimbábue, que viveu até os veneráveis 2.450 anos. Pontilhando as áridas savanas africanas, esta é uma das árvores mais icônicas e úteis do planeta. Esta planta colossal perdurou por milhões de anos, e forneceu sustento para tribos desde os tempos antigos. Com um tronco estupendamente grosso, e medindo até 30 metros de altura, lembra um enorme vegetal plantado de cabeça para baixo por gigantes. O extenso tronco do baobá consiste em 50% de água, o que lhe permite suportar duras condições de seca. Mesmo os maiores baobás podem voltar a crescer, depois de ficarem sem folhas durante décadas, quando as chuvas regressam. A madeira esponjosa atua como um reservatório de umidade, absorvendo cada gota de chuva para sustentá-la durante longos períodos de seca. As folhas caem durante a aridez prolongada, e voltam a crescer quando as condições melhoram, mas o baobá é muito mais do que apenas um enorme tanque de umidade. Suas frutas comestíveis são um alimento vegetal básico. A fruta azeda contém 6 vezes mais vitamina C do que as laranjas. Sua casca produz fibras resistentes para tecidos e cordas, e até as sementes produzem óleo de cozinha como fonte de alimento, água e recurso material, em ambientes muitas vezes inóspitos. Por isso o baobá merece justamente o apelido de árvore da vida. Número 3. Pedra azul do céu. Em 1990, um mineiro na Serra da Leoa
tropeçou numa pedra altamente anômala, diferente de qualquer outra vista antes. Ângelo Pitoni estava explorando a África Ocidental, quando descobriu uma pedra preciosa, com uma vibrante cor azul celeste. Após testes de datação por carbono, determinou-se que a curiosa rocha caiu meteoricamente na Terra, entre 11.000 e 18.000 anos atrás. Mas o mais notável é que a análise de laboratório revelou que a composição da pedra azul celeste era oxigênio puro. Essa composição rica em oxigênio compreendia 77% da gema, junto com vestígios de carbono, silício, cálcio e sódio. Não se conhece nenhum processo terrestre que produza uma criação tão exótica. A misteriosa pedra do céu parecia artificial, mas não havia indicações de que fosse fabricada. Foi escavado em estratos geológicos que datam de mais de 10.000 anos, muito antes de qualquer civilização poder sintetizá-la. Espantados com a paradoxal pedra azul celeste, geólogos e gemologistas se esforçaram para estudá-la, mas com apenas pequenas amostras disponíveis, suas origens e meios de formação permanecem envoltos em mistério. Talvez uma civilização antiga e inteligente tenha conseguido há muito tempo com tecnologias que ainda não entendemos, ou talvez tenha sido formado por si só na natureza, devido a alguns processos geológicos desconhecidos. A composição misteriosa desafia todos os minerais terrestres convencionais. A sua descoberta numa antiga camada de rocha implica que a pedra chegou antes da existência dos humanos. Esta combinação aparentemente impossível de recursos confundiu os especialistas durante décadas. Embora possamos admirar sua beleza estética, a humanidade talvez nunca desvende totalmente as origens obscuras da pedra azul celeste de Pitoni. Número 4. Círculos de fadas do deserto. Pontilhando as pastagens áridas da Namíbia, estão desconcertantes pedaços de terra estéreis, que aparecem como círculos perfeitos, que variam de 2 a 20 metros de diâmetro, e essas formações bizarras são conhecidas como círculos de fadas. Vistas do ar, as pastagens da Namíbia estão marcadas por mais de 1.800 quilômetros, com essas características enigmáticas. E durante décadas, os círculos enigmáticos incitaram o debate e o espanto entre os ecologistas. Até agora, não surgiu nenhum consenso sobre quais os mecanismos subjacentes que poderiam esculpir estes padrões elaborados na dura paisagem desértica. Uma hipótese de longa data é que é trabalho dos cupins para acessar a água de maneira mais eficiente. Os desertos circulares concentram o escoamento das chuvas em suas bordas, beneficiando a vegetação limítrofe. No entanto, a teoria das térmitas não leva em conta círculos maiores, que atingem diâmetros superiores a 20 metros. Explicações alternativas como competição entre plantas, difusão de gases e elementos radioativos, também se mostraram insatisfatórias, e o mistério só se aprofunda quando se avalia o ciclo de vida dos círculos de fadas. As lacunas redondas persistem por 24 a 77 anos, antes que as gramas comecem a crescer novamente, e o que desencadeia este ciclo rítmico de morte e regeneração permanece desconhecido. Número 5. Floresta de Pedra de Madagascar. Madagascar é um país das maravilhas da natureza, onde você pode encontrar animais exóticos como lêmures e camaleões, encontrados apenas nesta ilha. Mas a beleza de Madagascar não se limita às suas criaturas vivas, também se orgulha de características geológicas impressionantes, que desafiam a imaginação. Na região seca do sudoeste, você pode testemunhar uma selva majestosa, uma floresta de pedra onde imponentes pináculos rochosos se erguem do solo como agulhas gigantes, uma paisagem única e surreal de tirar o fôlego. Esses pináculos calcários surgiram ao longo de milhões de anos, esculpidos pela persistente erosão hídrica no clima semiárido. As lâminas de rocha irregulares dissolvidas em forma de calcário complexos, que se estendem por 70 metros de altura, e os aglomerados de pedras cinzentas, realmente lembram árvores petrificadas, mas de perto, eles apresentam uma figura muito mais sinistra. A floresta de pedras tem desfiladeiros finos e rochas pontiagudas, que parecem retorcidas e ásperas. O labirinto afiado é um lugar seguro para animais raros que vivem apenas aqui. Grandes pássaros e lêmures também viviam aqui, mas agora desapareceram.
Algumas pessoas dizem que há ouro e joias escondidas no perigoso labirinto, mas caminhar na floresta de pedras é muito arriscado, porque os caminhos são confusos e as pedras são pontiagudas, e os perigos mantêm as pessoas afastadas, o que ajuda a proteger os animais e as plantas daqui. Mas ainda existem problemas, porque as pessoas estão a utilizar mais terra e a escavar minerais perto da floresta, tal como acontece com o resto da natureza de Madagascar, e a floresta de pedras pode não durar muito. Número 6. A luz dendeira. Entre os muitos hieróglifos e relevos esculpidos em estruturas egípcias antigas, uma imagem enigmática, que adorna a parede de um templo gerou um debate acirrado. A luz dendeira representa um estranho objeto semelhante a uma lâmpada, que se estende de um pilar sagrado de Deged. Alguns teóricos marginais acreditam que isso representa uma lâmpada elétrica, sugerindo que os antigos egípcios tinham tecnologia energética avançada. Mas os principais egiptólogos argumentam que tem um significado mais esotérico. A polêmica imagem aparece no templo de Hathor, em Dendera, ao longo do rio Nilo, ao sul do Cairo. O templo foi construído durante a dinastia Ptolomaica no primeiro século a.C. A cena mostra figuras gesticulando em direção ao pilar do Deged, com um objeto bulboso no topo. Abaixo, ao que parece, um arco sobre uma forma de flor de lótus, que lembra um fio e uma lâmpada, daí a interpretação de alguns, de que se trata de uma configuração de iluminação elétrica, aproveitando o pilar do Deged, como um canal para canalizar a energia. No entanto, esta noção de eletrificação antiga carece de provas credíveis. A principal egiptologia afirma que a escultura tem um significado religioso enigmático. O pilar Deged simbolizava estabilidade para os egípcios, e o ápice bulboso representava o ícone do disco solar do deus Sol-Ra. Dada a dedicação do templo à deusa do céu Hathor, a imagem provavelmente continha astro teológico, ou seja, não técnico. Número 7. A fera maluca na selva de Madagascar. Uma terra de mistério e maravilha. Era uma vez uma criatura tão bizarra e única que foi apelidada de fera maluca. Este estranho mamífero viveu há milhões de anos, durante o final do período Cretáceo, e os seus restos mortais só foram descobertos recentemente. Foi descoberto pela primeira vez em 1999, por colecionadores de fósseis. O crânio do animal foi encontrado em sedimentos datados de mais de 66 milhões de anos atrás. O crânio mostrava que o animal era um mamífero, mas tinha algumas características dentárias estranhas, que nunca haviam sido vistas antes. Mais pedaços do esqueleto foram encontrados em 2010, e isso permitiu aos cientistas aprenderem mais sobre o animal. Eles descobriram que a fera maluca era do tamanho de um texugo, e tinha um corpo longo e estreito, com pernas curtas. O animal também tinha um crânio distinto, com um focinho curto e grande número de buracos na frente. Os cientistas que estudaram a fera maluca acreditam que o animal era um mamífero escavador. Os buracos no crânio sugerem que a fera maluca tinha um bom olfato, o que teria sido útil para encontrar comida no subsolo. As pernas curtas e o corpo longo também sugerem que a besta louca estava bem adaptada para cavar. Os cientistas nomearam oficialmente a besta louca como Adalaterium rui. O nome Adalaterium vem da palavra malgache-adala, que significa louco, e da palavra grega terion, que significa besta. Este nome é uma descrição adequada deste mamífero bizarro e fascinante. E se você assistiu até aqui, pedimos encarecidamente que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, pois temos um encontro marcado para os próximos vídeos, revelando curiosidades mundiais, que une o conhecimento, com fatos interessantes e curiosos.